Boa noite. Vamos dar início à nossa matéria de apologética. Hoje estaremos dando abertura nesse curso e eu convido todos vocês a estarmos entrando junto nesse desafio que é estudar a defesa da fé. Apologética é uma palavra usada em 1 Pedro 3,15 e ela quer dizer justamente isso, defesa da fé. Mas antes de entrarmos propriamente dito no nosso tema, eu queria convidá-lo a estar orando. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudo e que através daquilo que vamos ver nessa matéria nós possamos ser capacitados por Ti a estarmos melhor trabalhando na Tua obra, a estarmos, Senhor Deus, sendo instrumento nas Tuas mãos para a proclamação do Teu Evangelho. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma lida em 1 Pedro 3,15, aonde diz o seguinte: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Dessa forma, a chamada desse texto é para que nós venhamos entender que nós devemos dar uma resposta da nossa esperança. Através daquilo que as pessoas veem no nosso procedimento, elas queiram saber o porquê que agimos da maneira que agimos. Então a apologética começa também, primeiramente, na nossa postura, na nossa vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo no nosso cotidiano. Vamos trabalhar primeiramente hoje uma questão que é chamada de cosmovisão. Por que uma questão de cosmovisão? Cosmovisão, ela é uma visão de mundo, ou visão do cosmos, uma visão de mundo. A melhor definição que eu ouvi até hoje foi num livro de antropologia, onde ele coloca essa questão de cosmovisão como sendo o óculos que a gente usa para enxergar. Então, desta forma, a cosmovisão seria o óculos que nós usamos para poder entender o mundo e as relações que acontecem dentro desse mundo, entendemos os processos da própria vida, à luz daquilo que nos formou desde o útero materno. Então, todas as experiências que nós tivemos, desde a vida intrauterina e na nossa mais tenra infância, todo o nosso desenvolvimento na infância e na adolescência, na juventude, para quem já deixou de ser velho, já é adulto, para quem já é velho, todo o período de existência, ele vai formando, ele vai formatando a nossa cosmovisão. Então é uma visão de mundo. Então entenda bem, você tem a sua visão de mundo, como muitos outros têm a sua própria visão de mundo. Obviamente, na sociedade, muito disso que você tem em relação de compreensão do mundo e dos seus processos pode estar alinhado ou não com outras pessoas. Pode estar muita coisa, pode estar harmônico, muita coisa pode também estar desarmônico. Mas vamos ter sempre pontos comuns e pontos incomuns. Então entenda, na cosmovisão, a família ela vai formar você, ela vai influenciar você, ela vai ser o amálgama que vai moldar você na compreensão da vida, dos processos e relacionamentos no mundo, assim como a entender a você também. A sociedade é outra amálgama que vai estar imprimindo em você as suas compreensões, os seus diversos conhecimentos, e desta forma você também estará sendo formatado por aquilo que você vê, vive e experimenta na sociedade. A religião é outro fator também que vai moldar a sua cosmovisão. Então, a maneira como você interage com a sua religião, os estudos, as convivências, todo aquele processo que a religião permite, ele vai estar, então, influenciando e moldando o seu pensamento em relação ao mundo, em relação a você mesmo e também em relação à vida espiritual e à pessoa de Deus. Quando nós olhamos 1 João, capítulo 2, versículo de número 15, nós começamos a perceber
o quão complicado é essa questão de cosmovisão. Então, João, em capítulo 2, versículo de número 15, ele vai nos dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, uma visão centrada no mundo vai ser uma visão antropocêntrica. O problema é que nós estamos centrados em nós mesmos. Tiago também ele coloca para nós o seguinte texto, Tiago capítulo 4, versículo de número 4 e 5, vai dizer o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Dessa forma, reforçando que a nossa amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós procurarmos ter uma vida centrada nas coisas do mundo, vão formar uma cosmovisão em nós, antropocêntrica. Em Timóteo, o apóstolo Paulo também vem falar sobre isso no capítulo 3, dos versículos 1 a 9, onde ele coloca: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, o repobro quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Dessa forma, antropocentrismo é estarmos centrados em nós mesmos. Antropo, homem, centro no homem. E o que essa palavra quer dizer é que todas as coisas são feitas para a nossa satisfação. Satisfação do quê? Satisfação das nossas necessidades e dos nossos desejos. Então nós vamos funcionar de uma maneira em que tudo que nós viemos a fazer vai contribuir para que haja a satisfação desses desejos e também, por conseguinte, resulte em algum prazer pessoal. Blaise Pascal, ele traz uma definição em relação a amor próprio muito interessante. Blaise Pascal ele nasceu no século XVII e faleceu no final do mesmo século. E ele trabalhando os seus pensamentos à luz de Agostinho, ele defendia a questão da criação do homem da seguinte forma: Deus criou o homem com duas potencialidades de amor. Uma potencialidade de amor para amar as coisas e a si mesmo, amar animais, amar o outro ser humano. E ele criou o homem com uma outra capacidade de amor, que é a capacidade de amor eterna. E o único ser eterno que existe é a pessoa de Deus. Então o homem foi criado com o potencial de amar as coisas e também de amar a Deus dentro da potencialidade do amor eterno. Mas quando o homem pecou, ele se desviou do seu propósito e dessa forma ele perdeu, com a sua separação de Deus, ele perdeu o alvo do seu amor eterno. E ele tinha que focar, ele tinha que entregar esse amor a alguma coisa. E ao que ele entrega? A ele mesmo. Então o amor que deveria ser dado à pessoa eterna de Deus, agora é dado ao próprio homem, e isso é o que Blaise Pascal vem chamar de amor próprio.
Então o homem tem amor próprio, ele destina amor a si mesmo, se coloca no centro porque ele não quer sofrer, ele quer se satisfazer e ele quer ter realizações. Dessa forma, o antropocentrismo coloca o homem dando total atenção a si mesmo. Quando nós vamos na definição da palavra adoração, ela traz em sua etimologia o sentido de estar prostrado, dando total atenção, em reverência àquele que é alvo da sua adoração ou da sua atenção. Dessa forma, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15, ele vai nos dizer que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo façais para a glória de Deus. Dessa forma, tudo que eu vier a fazer não tem que ser, não pode ser para satisfação dos meus próprios desejos, muito menos para as minhas realizações pessoais. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu tenho que fazer, tem que ser para a glória de Deus. A isto em João capítulo 17 e também em Romanos capítulo 12, nós vamos entender o teocentrismo. O antropocentrismo, então, é quando o homem destina tudo a si mesmo, sendo o alvo de toda a sua atenção. A adoração é para ele mesmo. O teocentrismo é quando o homem faz tudo para a glória de Deus, colocando toda a sua atenção em satisfazer as necessidades e os desejos de Deus. Isso é o que é chamado de teocentrismo. Dessa forma, se nós olharmos para essa questão da cosmovisão, o que molda a nossa cosmovisão? Se formos amigos do mundo, se tivermos interesses nas coisas do mundo, como os textos que nós já lemos, nós estaremos tendo uma formatação na nossa cosmovisão de antropocentrismo, de ter uma vida centrada em nós mesmos. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e procuramos conhecer Deus e entender os seus desígnios, entender os seus planos, dessa forma nós começamos a compreender que a nossa existência tem que ser em função da satisfação dos seus desejos, dos seus propósitos. Desta forma, quando nós nos adentramos às Escrituras, dedicamos tempo às Escrituras, vamos moldando o nosso pensamento com as Escrituras, nós vamos tendo uma formatação de uma cosmovisão teocêntrica e não antropocêntrica.